pessoal, vou pedir para a Régia apresentar nosso convidado de honra. Gente, vocês sabem que a gente sempre faz esse tempo, né, especial de trazer uma pessoa que possa contribuir. O lema mais forte do Black Belt é exatamente esse, né, crescer e contribuir. Então, eu creio demais que cada pessoa que vem para cá, que nós convidamos, que aceita esse convite, nós sabemos que há um propósito muito grande por trás. E a gente trouxe dessa vez uma pessoa que é alguém muito especial para esse estado do Rio Grande do Norte, mas não só para esse estado, para o Nordeste, para o Norte, para o Brasil. É alguém que é uma referência, é um educador, é um empresário, né? Eu até trouxe aqui algumas coisas sobre ele e com muita alegria eu falo para vocês que ele é um dos maiores nomes de transformação educacional no Brasil. Aos 29 anos, fundou a Universidade Potiguar, que viria a se tornar a maior universidade privada do Norte e Nordeste no nosso país. É autor de 2 best-sellers, que ele vai trazer um pouquinho disso para a gente. E obras que inspiram, né, pessoas em todo o país e sua trajetória de superação. Além da educação, atua no setor imobiliário e atualmente lidera o desenvolvimento de uma comunidade planejada a 15 quilômetros de Natal. Ele vai falar um pouco mais para a gente, então recebam com muita alegria Paulo de Paula. Muito obrigado. Vejo muita luz aqui. Estou extremamente honrado e feliz de estar aqui. Nós vamos bater papo de empresário para empresário. Vamos fazer uma pegada diferente. Não tão diferente porque vocês já são pessoas que estão já no caminho aí do intangível, não só do tangível. E eu vou fazer aqui com vocês, dar uns spoilers aqui com vocês, tá bom? A conversa é mais ou menos o seguinte: jogou na parede, não miou, não é gato. Jogou na parede, não miou, não é gato. Ou vai ou não vai, tá bom, pessoal? Aqui é apenas uns spoilers para vocês, que esse slide eu vou colocar no final de novo para vocês, tá bom? Então, quem é você? O que você veio fazer aqui na vida? A vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. Nós vamos falar muito de consciência. Consciência, as respostas são secundárias. As perguntas é que é mais importante na expansão da consciência. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha uma caçada e tinha lá os cachorros para levantar as lebres, os veados. E um cachorro viu uma lebre passando. Ele saiu a 1000 atrás da lebre. Outros cachorros observaram ele saindo e o acompanharam. 1 quilômetro, ficou um cachorro, ficou 2, foi ficando 3 quilômetros, ele estava sozinho. Porque só restou esse cachorro. Porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele viu a lebre. Ok, pessoal? Você tem consciência do seu poder oculto como ser humano e como empresário? Estou pleno. E você como está? Nós temos em cima o pleno, embaixo o confuso. Em cima a felicidade, embaixo a alegria. Em cima a prosperidade, embaixo a riqueza. Em cima a abundância, abaixo a escassez. Vão se colocando aí, se conectando com as coisas, tá bom? A Bíblia, ela tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento dizia o quê? Vai vir o Messias. E o Novo Testamento foi a passagem do Messias pela terra e o legado que ele deixou. Ok? Ou seja, tem um divisório entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a divisão é o Messias. E que veio fazer o Messias aqui? O Velho Testamento era pleno, tinha os 10 mandamentos,
que dava o comportamento, regia, orientava o comportamento das pessoas. Mas Cristo fez o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele só fez isso, vírgula, e ao próximo como a ti mesmo. Veja bem, cara, era a divisão do passado com os dias de hoje. Ele só falou isto. Por mais que você olhe o Novo Testamento, vai ter várias formas de falar sobre isso, ok? Ele dividiu o egoísmo e o egoísmo que mais que ele dividiu? O amor. Ou seja, a pegada aqui vai ser, vocês como empresários, chegaram até aqui porque vocês são craques. Só tem craque aqui. Mas vocês têm um divisor de água de aonde vocês vão chegar. Todos aqui têm meta, têm objetivo, têm princípio, têm valores que querem ir longe. Mas tem que ter consciência do hoje e qual vai ser a diferença do que vocês fazem na vida. Muitos de vocês já fazem coisa muito acima, muito legal. Mas o ser humano, eu vou dar o testemunho da minha vida para vocês em seguida. E por que eu dei certo, como é que as coisas caminharam para mim. E esse aqui é a filigrama, olhar o próximo. Esse é o segredo, é o amor e o egoísmo, é a dicotomia da vida. E como é que eu estou conversando coisas que eu quero que vocês se situem intimamente na consciência, como é que vocês estão a caminhada de vocês, ok? Bom, o pulo do gato é a generosidade e a resiliência. Eu não vou discorrer agora, porque eu vou discorrer durante a palestra, durante o bate-papo. Mas eu quero que vocês fiquem pensando sobre isso, tá bom? Quando eu estiver falando, esses spoilers que eu dei aqui. Bom, como está a sua fé e a relação com Deus? Ok, pessoal? Vamos para frente. Bom, eu era um improvável. Você pode ser improvável porque você não tem a mínima possibilidade de avançar na vida, por vários motivos, e pode até porque tem demais. Você não vai ter resiliência, você não vai ter motivação. Então, o improvável, ele caminha. Todos vocês, 100% de certeza, inclusive o nosso líder Paulo Vieira e a Camila, eles tinham uma dose alta de improbabilidade. Eu tinha total, absolutamente total improbabilidade. Eu me considero o mais improvável de todas as pessoas, era o mais improvável de todas as pessoas que eu conheço, que eu já convivi até hoje. Por quê? Porque eu nasci em 1950, tenho 75 anos. Fala assim, Paulo, chama Paulo. Oi, me chamaram. Não parece, né? Mas são 75. E eu nasci numa família muito pobre em Minas Gerais, no sul de Minas. Pai e mães analfabetos. Moravam numa casinha, tinha um sítiozinho, mas o chão era batido, a privada era fora da casa. E foi, na infância eu não me percebia bem disso. Mudamos para a cidade depois, para Atápolis, em Minas Gerais, sul de Minas. E lá, aos 7 anos, comecei a engraxar sapato aos 5 anos. E aos 7 anos eu tive traumas muito fortes e recorrentes. Era TDAH, impulsivo e imperativo, traumas psicológicos fortes e recorrentes e a pobreza absoluta. Então o que esse garoto foi crescendo? Impotência. A impotência é para lascar, não pertencimento. Você está num ambiente, você não se acha merecedor daquele ambiente. Então foram muito sofrimento, o que me deu também muita resiliência. E aos 11 anos eu fui para o seminário, teve a primeira comunhão lá da escola pública, e eu saí em cima da lambreta, visitando os outros colégios, convidando para a primeira comunhão. O padre gostou muito de mim, eu fui o Jesus Cristo da peça lá, e ele me convidou para ir para o seminário. Minha mãe era espírita, minha mãe era bezedeira, era uma mulher de fé absoluta, era uma mulher de propósito, de valores, de princípios.
E eu fui para o seminário para poder estudar. No seminário, eu fui premiado como o maior colaborador da divisão dos menores. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde pequeno eu nasci inoculado pela generosidade. Isso, no caminho, vocês vão vendo a mudança em mim, onde eu cheguei por causa dessas coisas. E no meu nascimento, meu pai foi de cavalo, buscou a parteira, 8 quilômetros, ela não era parteira, foi a substituta da parteira. Eu nasci às 7 horas da manhã, lá no meio da roça, com uma bacia, sem luz elétrica, com uma bacia de água, mas essa mulher foi tão importante na minha vida. Ela também era outra santa. E durante a vida inteira eu mandava para ela uma carta, mandava um dinheirinho na carta, e um dia eu fui visitá-la já, rapaz, já cadete da aeronáutica, e fui lá visitar a tia Terezinha. E ela me perguntou: Paulo, por que eu fiz milhares de partos e só você se lembra de mim? Ela levantou o colchão de palha, todas as cartas que eu tinha mandado estavam debaixo do colchão. E eu saí do seminário, mudamos para Mogi das Cruzes, meu pai trabalhava na Camargo Correia, era peão de obra, e nós fomos mais perto de Mogi de onde ele trabalhava, que era Jacareí, era Mogi das Cruzes. Eu tinha uma tia lá, e lá chegando eu procurei o Padre Melo, que tinha vindo do seminário, tinha um colégio grande e uma faculdade que estava transformando em universidade. Eu disse: Padre Melo, vim do seminário, preciso estudar, o senhor não me dá um emprego aí no colégio pela bolsa de estudo? Ele brincou comigo, rezei Pai Nosso em latim, rezei a missa em latim e tal, brincadeira, muito, muito servil, muito fácil, muito alegre. E conclusão, eu trabalhei 6 meses com ele, mas eu precisava ajudar em casa. Meu pai trabalhava fora e a situação era difícil. Eu via minha mãe às vezes ir pela rua do lado, pegar pedaço de alumínio, de metal para vender, para colocar comida dentro de casa. E eu precisava ajudar financeiramente. Fui lá, tinha 13 anos só, fui procurar emprego, falei com o Padre Melo: Padre Melo, eu preciso ganhar dinheiro, o senhor mantém a bolsa que eu vou buscar dinheiro para minha mãe, para ajudar em casa. E aí eu arrumei um escritório de contabilidade para trabalhar em cima da bicicleta. Antigamente o guarda-livro, para buscar os livros nas vendas, nas padarias, para fazer a escrita. E lá, com chuva, sem chuva. Mas ele disse: você é de menor, antigamente podia tirar carteira de trabalho com 14 anos. Você ganhava metade do salário mínimo, mas podia trabalhar. Você tinha educação pelo trabalho. Hoje as pessoas não trabalham, têm educação só na escola e as coisas não dão certo. Porque, ninguém vai catar cana, botar fogo em cana. Não é isso não, trabalhar no escritório, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e acabaram com isso. Mas eu tive esse privilégio, fui ao juiz e disse: juiz de menor, eu preciso tirar minha carteira de trabalho. Mas não pode, é só com 14 anos. Eu tenho que ajudar minha mãe. Vai chamar sua mãe. Mamãe foi no outro dia, ele perguntou: esse menino é assim, desenvolto, esperto desse jeito? Ele é danadinho. E ele contou uma história que quer trabalhar para ajudar em casa. Eu falei: é verdade. E ele me deu a carteira de trabalho. Bom, em 3 anos em Mogi das Cruzes, eu passei por várias funções. O que eu tinha? Disponibilidade. Eu tinha vontade de ajudar. Eu estava pronto para varrer o chão, para levar, para pegar o tempo inteiro, alegre e disponível. Aquele moleque que era cheio de problemas, continuava os traumas, continuava os gatilhos, mas ele tinha dentro dele essa alegria. Foi inoculado pela fé da minha mãe. E tinha essa disponibilidade. E eu cresci em várias empresas, eu já estava ganhando 3 salários mínimos de menor com 17 anos. Mas aí eu trabalhava numa empresa que o filho dele estava fazendo concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, da Aeronáutica, né? Eu falei: me inscreva. Aí até um amigo me disse: Paulinho, isso não é para você não. Eu estudava escola pública. Eu estava fazendo o primeiro colegial aí. Estudava escola pública. E os meninos faziam curso em São Paulo, em Tamandaré, vários cursos para fazer para Barbacena. Eu falei: me inscreva. Eram 14 pessoas em Mogi e só passou o Paulinho.
Depois eu fui entender que era muito mais raciocínio lógico do que próprio conteúdo. Mas foi enorme, foi enorme, vários dias fazendo exame em São Paulo. E depois veio o telegrama para eu fazer o exame médico. Eu nunca tinha ido a médico com 17 anos. E com medo danado do psicólogo, do psiquiatra me pegar, porque a minha cabeça era gatilho, era sofrimento. Esse cara vai me pegar. E passei em todos os exames. Antes eu fui a um médico, lá de Mogi, na maternidade da mãe pobre, falei, eu tenho que fazer, tirar as amígdalas. Aproveitei para ele pedir para ele tirar a fimose também. Mas, na verdade, o meu problema era as amígdalas, porque eu poderia não passar no exame médico. Mas como é que o danado... Aliás, antes de vir o resultado, eu fui pedir. Como é que eu acreditava numa coisa do improvável? Como é que eu quero acreditar no improvável? Como é que eu estou pensando grande, criando alguma coisa do nada? Como é que eu acredito numa coisa que eu não estou vendo? Isso é fé. Pô, que moleque danado é esse? Antes de vir, conclusão, veio o resultado, eu passei no exame médico, o último exame foi do psicólogo, do psiquiatra. Era um cara de um bigodão enorme, tinha uma cabeça de leão assim atrás. Ele saiu na hora que para falar todos os meus exames, ele saiu, eu sentei assim, esse cara quer me pegar, eu acho que ele descobriu alguma coisa minha, mas não vai pegar, né? Fiquei bem quietinho, não mexi em nada. E aí, eu saí de lá e ele me perguntou, aonde você quer chegar na aeronáutica? Eu disse, ministro da aeronáutica. Aí ele falou, como ministro da aeronáutica? Eu falei, fiz besteira. Cheguei na Kombi, para ir lá para o alojamento de Cumbica, perguntei para os meus amigos, vocês falaram o quê, hein? Aí, eu falei que ia ser capitão, major, coronel. Eu falei, eita, eu coloquei ministro da aeronáutica, me lasquei, né? Mas, na verdade, não deu nada. Então, por que esse moleque pensava mais na frente? Por que esse moleque acreditava? De onde é que vinha essa fé de acreditar naquilo que não existia? Então, foram características minhas que ao longo do tempo, na caminhada, vocês vão entender. E quando eu fui para Barbacena, eu fui agradecer todo mundo, todas as pessoas eu fui agradecer que me ajudaram na minha caminhada lá em Mogi. E com o telegrama na mão, né? Vou para Barbacena, vou mudar de casta, né? E fui no Padre Melo. Aí o Padre Melo, Paulinho, tudo bem? Aí eu disse, olha, passei para Barbacena e estou muito feliz, estudei no seu colégio, né? E aí, tá bom, fala aí, a missa em latim, fazemos a missa, porque eu sou da época que era de costa, a missa, quando eu estava no seminário, foi o João 23 que mudou como é o nome? Eu esqueci a palavra. E aí, falamos o Pai Nosso em latim, brinquei com ele. Quando eu saí na porta, eu voltei e falei, Padre Melo, ele era o cara mais rico da cidade, mais importante da cidade, e já era deputado federal. Aí eu disse, Padre Melo, eu vou montar uma universidade igual o senhor. Paulinho, tá bom, a vacina tá bom demais, vai-se embora, né? As coisas malucas, né? E cadê vou pegar aqui o fio da meada aqui. Bom, lá em Barbacena, realmente foi bacana. Eu mudei de casta. Foram fantásticos, comida boa, exercício todo dia, fardadinho, bonitinho, na época da Revolução, olhos verdes, bacana, saía fardado na cidade, era um espetáculo, convidado para as festas dos 15 anos. E eu fazia um trabalho, eu era disponível para tudo, era voluntário. E eu criei um grupo, eu ia na cidade, pedia autorização ao tenente de Segadães, e buscava uma creche que estava precisando de ajuda. Vários amigos meus voluntários, uma vez por mês, a escola dava o material de construção e nós fazíamos reunião com a família antes, os pais participavam, os vizinhos participavam e a gente recuperava aquela creche, aquela escola. Todo mês era uma e nós passávamos pela cidade cantando depois e depois à noite ia comer um filé para mediana dividido por 2, né, que era bom demais, coisa boa. E aconteceu um fato que nós tínhamos 400 alunos na turma e veio no meio do ano, no segundo ano que eu estava lá, que ia mandar 55 pessoas para casa, embora. 150 de 400. O cara que chegou atrasado na formatura podia ser quem fez qualquer coisa, nós éramos tudo muito militarizados, e eu tinha no meu aniversário, ir para Mogi das Cruzes
e não voltado. O meu aniversário dava com o aniversário da cidade, do bairro da cidade. Eu não voltei 3 dias depois com o atestado médico. E o Segadães me disse: não vou nem ver, De Paula. Você está corado, não posso lhe prender nada, não posso dar um... Mas nesse momento de dividir, mandar embora 150, ele chamava um por um na sala dele e disse: De Paula, eu acho que você vai para casa. Falei: mas, tenente Segadães, é tão importante para a minha vida isso aqui. Ele disse, pensou, disse: você não vai, você vai ficar. Pelo trabalho social que você faz, que você lidera os seus amigos numa coisa muito bacana, e isso é muito bom para a nossa comunidade aqui dentro, é muito bonito isso, você já faz isso há mais de ano, e você vai ficar, De Paula. De novo, o quê? O que Cristo falou. De novo, olhando o outro. De novo, o quê? Disponibilizando. Nós temos que ter sempre na cabeça o tangível e o intangível. Quem domina é o intangível. A gente resolve tudo é no intangível. Tangível é background, é base. Bom, em Barbacena também, o que eu fazia? Como eu não tinha dinheiro, eu ganhava 3 salários mínimos e voltei para Barbacena para ganhar, na época, um terço do salário mínimo, de um salário mínimo. Tinha tudo, era para comprar pasta de dente e sair na cidade para comer uma filé parmegiana dividido a cada 15 dias. E o que eu fazia nas verbas? Eu ia a Tiradentes, comprava em consignação, fardado bonitinho, joia de prata. Ia a São Paulo, chegava em São Paulo, ia lá naquela avenida famosa lá que tem, como é o nome lá nos Jardins? Oscar Freire, e vendia. No mesmo dia, o Enazé Paulino comprava os casacos falsificados daqueles americanos, daquele da Moncler, parece da Moncler, e vendia em Mogi. Eu fazia 3 operações comerciais. Como é que um cadete, um aluno pré-cadete, faz três relações comerciais? E esse dinheiro, o que eu fazia? Metade para minha mãe. Pagava, ia no Banco do Brasil, mandava o dinheiro de Tiradentes das joias, e ia para o Rio de Janeiro com a carteirinha de endereço, passar férias com meus amigos. Ainda ia no caminhão da cooperativa Cotia até o Rio de carona. Então, é muito interessante a gente... Como é que a coisa acontece isso, hein? Por que algumas pessoas acreditam no que não está vendo? Por que algumas pessoas vão em frente? Mas continuava o que em mim? Gatilho, sofrimento psicológico brabo e recorrente. Então, caminhava ao mesmo tempo o menino feliz, que tinha muita perspicácia, muita alegria, inteligente, se doava, mas com sofrimento. Olha a caminhada paralela. Olha a resiliência que eu fui criando nesse tempo todo. Juntou o quê? Generosidade e resiliência. Nós só vamos para frente, todo mundo aqui só vai para frente, não há possibilidade, é lei. Só vai se tiver resiliência e se tiver generosidade, gentileza com o próximo. Só se criar círculos virtuosos. Não vai, esqueça. Quem queria círculo vicioso, vocês estão aqui querendo círculos virtuosos. Mas tem que ser radical, tem que chutar o balde no bem. Tem que ser radical. Essa é a mudança. Cristo é um cara legal. Ele não veio à toa, não. Ele veio para dividir o passado do presente. E ele só falou isso. Será que Cristo veio brincar? Não veio, né? Ele veio sério, ele morreu por nós, tirou nossos pecados. Ele dividiu tudo, ele mudou tudo. Pelo amor, só pelo amor. Esse é o segredo do empresário. Nós estamos caminhando. Ok? Eu quero jogar vocês na parede, vai ver quem mia. Quem miou é gato, não miou não é gato. Não é brincadeira, aqui é divisor de águas. Ok, pessoal? Bom, e na caminhada, eu fui para Força Aérea, bacana, terminei o colegial, fui para Natal, voar primeiro ano de cadete, T-37, jato, com 20 anos, voltamos para Pirassununga, saí aspirante com 24 anos e vim para Natal de novo, voar Chavante. Era o melhor avião da época, um jato bacana. Mas aqui eu já era piloto, já era aspirante, já era, né, bonitão, né, bacana.
E então foi um ano de estágio. O avião mudou nessa época, antigamente era T-6, eram outros aviões, e escolheram 6 pessoas. Eu fui chamado para quê? Quando eu estava aqui, de 102 aspirantes, para ser o Relações Públicas da unidade, fazer estágio lá. No meio do ano, quando eu fui promovido a segundo tenente, o que aconteceu? O capitão, que era a função de capitão, foi transferido. Quem assumiu as relações públicas da maior unidade do Brasil, da Força Aérea? O tenente de Paula. Por que será? Por que será? Tinha uma função muito importante, meu gabinete imenso, feito do comandante. Por quê? O que esse garoto tinha de diferente, de olhar o próximo diferente? Por que ele gostava de servir? Por que ele era líder? Por que ele estava sempre pronto para servir? Por que ele era tão humilde? Por que ele estava pronto? Bom, e aí no final do ano aconteceu, viu, Paulo Vieira, a coisa mais gostosa. Hoje aqui está sendo um dos segundos momentos da minha vida, de alguns momentos de tanta plena, de instantes plenos de felicidade. Porque eu olhava Paulo Vieira no binóculo. E quando, pelos meus não pertencimentos, pelos meus traumas psicológicos, eu já era chanceler da segunda maior universidade do país, e eu ia falar em público. Pô, você é vivo, você é experiente, você é lindo, você fala bem, mas a mão suava. Ora, minha mão não está suando, minha mão suava. Eu tinha ainda o sentimento de não pertencimento. Eu tinha ainda, poxa vida, gente, vocês não têm noção como é chato, como é incrível, como faz mal para a gente. Mas, nesse momento, Paulo, nós estávamos sentados os aspirantes, piloto de caça, os aspirantes, e aí foi o comandante do esquadrão, todo mundo lá. Fulano vai para a base tal, base tal, base tal. Ficou lá uns gatos pingados. Aí ele foi lá na lousa, que tinha o nome dos estagiários, dos instrutores, e disse: Tenente de Paula, fica de pé. Pum. Foi lá, pegou a minha plaquinha de estagiário e levou para o lado das plaquinhas dos instrutores. Aqueles instrutores que voavam comigo, eu como estagiário, ia me ter do lado, de noite, de dia, na ala, Top Gun, combate aéreo. Era coisa louca, você vestiu o avião, você não pensa mais. E eles me deram a responsabilidade de estar do lado deles. Puxa vida, veja bem, eu ainda tinha os gatilhos em mim. Ainda tinha aquele sentimento de não pertencimento e ainda de baixa autoestima, mesmo sendo um Top Gun. Porque nós éramos Top Gun, nossas missões eram de Top Gun. Então, Paulo, você não tem noção como foi muito bom para o meu psicológico isso. Agora, por que me chamaram para ficar no esquadrão? Eu era um bom piloto, mas foi muito mais por terra. Tinha que ser muito bom piloto, que era muita responsabilidade. Pegar o estagiário no ano seguinte, uma turma atrás da minha, para dar instrução. Eu era Relações Públicas, toda semana eu ia lá fazer uma preleçãozinha sobre coisas da base, sempre missão positiva, eu sempre tive muito Deus comigo. Minha mãe me passou isso, esse patrimônio, Paulo. É a coisa mais linda do mundo, a gente ter normalmente, de uma forma voluntária, você sentir Deus da gente. Não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade. E esse meu jeito de ser, de estar sempre disponível para ajudar, foi que me fez as pessoas quererem me ter por perto. Foram meus ciclos virtuosos permanentes. E no final do ano, eu dei 2 anos de instrução, morreu meu ex-sogro, e ele não tinha uma empresa. Eu estou falando aqui de 1977. A maioria não tinha nascido aqui. Quem nasceu antes de 77 aqui? Muito pouco, né? Então, morreu meu ex-sogro, ele tinha 2 lojas de comércio, trabalhava com ferro, aço, material elétrico, material de construção, e a empresa não estava bem. Nós tínhamos, pessoal, olha aqui, alguém tem noção do que é viver
numa economia de 70% ao mês de inflação. Não tinha código de barra, não tinha computador, não tinha nada, era tudo na mão. 6 meses atrasado, 10 mil itens, faltava tudo, era uma fartura, faltava tudo. E eu vendi a empresa, convidaram o Casoy, o irmão do Boris Casoy, como o primeiro nome dele era... Chega já. E veio para fazer um diagnóstico para vender a empresa. E no final, o meu ex-sogro tinha uma participação maior, por um problema de família. Numa madrugada, eu disse para minha sogra: a senhora quer ficar com a empresa? Eu nunca tinha ido na empresa, só vi os relatórios. Ela: mas como, Paulo? Você é tão bom na Força Aérea, você é tão feliz, você vai longe na Força Aérea, está tudo bem na sua vida? Veja bem, eu casei, depois de 27 dias morreu meu sogro. E logo em seguida soube que minha ex-esposa estava grávida. E eu estava muito bem, amava a Força Aérea. Um avião de milhões de dólares na minha mão, eu voando, coisa bacana, era relações públicas, Top Gun, bigodinho, macacão de voo, olhos verdes, se achando o máximo, né? Era Top Gun mesmo. E aí eu resolvi sair da FAB. Deixei a Força Aérea pela impulsividade, também pelo meu sentido de generosidade pela família, e fui para o comércio. Eu deixei de ser piloto de caça para ser piloto de balcão. Passei 2 anos no balcão, com a unha cheia de graxa, ferramenta, ferragem. Foi a minha universidade. Minha maior universidade foi o balcão. E nós fizemos, eu tive a oportunidade de fazer muitas revoluções na minha vida. Grandes revoluções. E lá nessa empresa nós fizemos a maior revolução que eu fiz na minha vida. Nós, com esse meu amigo, o Júlio Casoy, ele me ensinou o que era variável determinante. Lei de Pareto, grupo A de venda. Eu não sabia nada daquilo, apesar que eu já fazia faculdade de administração. Eu era o único aspirante que fazia, o único tenente que fazia faculdade de administração. Será por quê? Por que esses meninos queriam mais? De onde é que vem isso? Eu sei. Foi na inoculação da fé que eu tive e de outros componentes de servir, de querer, de ser dinâmico, de acreditar no que não vê. E nós fizemos uma revolução danada. Juntamos, no final do expediente, o Júlio Casoy ensinou que lucro é igual a margem vezes giro. E que tinha, como nós tínhamos muita mercadoria faltando, e no estoque errado, o que nós comprávamos, a gente pagava o que estava parado, não girava. E aí veio a grande revolução. Nós pegamos, por exemplo, tinta, Coral, Souvenir e Ipiranga. Tiramos 2, Ipiranga e Souvenir, ficamos com Coral. De Coral tinha 60 cores externas, 60 cores internas, 60 cores interna e externa. Tiramos a interna e externa, da interna e da externa, diminuímos o catálogo que vendia mais do grupo A, nós diminuímos, digamos, ficamos com 20% só da paleta de cores. E pegamos tudo que tinha dentro de cada, queimamos a preço de custo, fizemos capital de giro. Eu fui na Coral em Recife, estava atrasado, vou deixar as outras, o senhor me dá um pedido bem, mas já está atrasado, eu quero que você me dê um pedido legal. Comprei 9 carretas de tinta, de massa, e fizemos desfile pela cidade, e assim fizemos com as fechaduras, com os parafusos, e criamos um catálogo no final. A empresa chamava Galvão Mesquita, tem tudo e tem preço. Em 5 anos, nós passamos a ser o maior pagador de CM do Estado, a maior verba de publicidade do Estado. Mas como foi isso? Sentado no chão, conversando com os vendedores, foi feito de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. E nós fizemos junto. Eles entendiam. Júlio Casoy orientava e eu era o presidente que queria fazer as coisas. E fizemos realmente uma revolução. Ah, se tivesse código de barra para controlar estoque. Ah, se tivesse... E eu passei, muito legal, que eu peguei o quê? Eu peguei o Telex, peguei o fax, pegamos o mainframe, pegamos o micro, pegamos a internet, e aí eu tive a oportunidade de pegar toda a sequência. Eu só não imaginava que
estarei vivendo agora a maior revolução de todos os tempos na área de tecnologia, que é a IA. Eu sou muito ligado à tecnologia. E então, agora mesmo estou fazendo um lançamento de um parque aquático, estou fazendo todo o pré-venda, venda e pós-venda, CRD, toda a coisa pela internet. Ou seja, hoje é o seguinte, ou você se ajusta, você entra na IA, continua na tecnologia, ou você vai vender a sua empresa, vai quebrar, vai dar ser sucessão. Não tem jeito, é isso aí. Nós estamos vivendo um furacão, um terremoto. Não é coisa muito séria isso. Bom, mas o importante é que, bota por favor, o importante foi essa caminhada de aprendizado. E aos 28 anos, o que eu fiz? Lembrei do Padre Melo e fundei uma faculdade, com 28 anos. Fui 22 vezes a Brasília para tirar os primeiros 3 cursos. E foi a coisa mais linda que nós fizemos. Nós criamos uma comunidade. A empresa tem que ter comunidade. Quem que forma a empresa? A empresa tem que ter ao cliente, ao funcionário, aos acionistas e à sociedade. Tudo vem de dentro para fora. Nós criamos um modelo de negócio totalmente diferente no Brasil. Nós trabalhamos em cima da variável determinante. Vocês têm que trabalhar, vocês já fazem isso com certeza, em cima da variável determinante. Todo assunto tem variável determinante. Eu vim de lá de Natal para cá. O carro que eu vinha, a roupa que eu vinha não interessava, mas tinha que chegar aqui no horário. Para tudo na vida tem variável determinante. E na educação, no serviço, Paulo, é taxa de ocupação, circo, cinema, serviço. O resultado é taxa de ocupação, hotelaria e que mais? Ticket médio. Então nós criamos a inclusão. A única escola do Brasil que tinha inclusão era a gente. Entrava aluno em janeiro, abril, junho, nas vagas de janeiro. Nós tínhamos 70 alunos de média de sala de aula, enquanto o Brasil tinha 40, 35. Uma rentabilidade incrível. Mas lindo foi a forma que nós criamos. Remuneração variada. Eu tive a oportunidade, muito legal, que eu tenho um grande projeto, eu tenho o maior projeto, não estou contando vantagem, estou dizendo para vocês, do improvável, o que ele fez na vida. Eu tenho, a minha empresa tem, eu sou o único dono da empresa, o maior projeto imobiliário do Brasil, que é uma cidade planejada em 2.700 hectares. E eu fechei com a Previ, isso em 2000, no século passado, final do século passado, estou falando em século. Eu fechei com a Previ 500 milhões de dólares. Eram 5 hotéis, era um pacote. E a Odebrecht estava fazendo Sauípe. Aí a Odebrecht me procurou e disse, Paulo, você quer fechar com a gente Tuniqui? A gente faz para você lhe dar 15% líquido na sua mão. Lhe dou 75 milhões de dólares e você não tem nenhuma responsabilidade técnica e nós vamos fazer a obra. Eu falei, tudo bem. Ele tinha muito mais musculatura. E nós ficamos na Previ, no meu nome, no nome da nossa empresa, tudo pronto, 4 anos trabalhando, investimos alguns milhões de reais nos projetos. Assinamos tudo, fomos lá para o Copacabana Palace, lá no Cipriani, fizemos um jantar, uns vinhos maravilhosos, logicamente eu paguei, né, que era o cliente, e assinamos o papel, os papéis todos, faltava só a última assinatura. Aí foi na quarta. Na quinta-feira caiu Mendonça de Barros do BNDES, levou o Bilac da Previ, e aí nós não assinamos depois de uma série dos trabalhos. Mas a Odebrecht não saiu, a Odebrecht me chamou lá em Recife, o Murilo, e disse, está aqui, todos os projetos são seus. Mas antes teve uma passagem muito bacana, que quando eu fechei com a Odebrecht, eu fui no Rio de Janeiro, no escritório da Odebrecht, e estava na mesa doutor Emílio Odebrecht e todos os líderes, e me colocaram na cabeceira da mesa. Aí eu falei, doutor Emílio, não, o cliente é soberano. E eu comecei a ver, cheio de plaquinha, líder tal, né? Aí eu perguntei, Murilo, que história é essa aqui? Se chama TEL, Tecnologia Empresarial Odebrecht. Descentralização total, todo mundo empresaria junto. Eu estava transformando a faculdade em universidade. Aí falei, opa, vamos sair de 5 mil alunos para 20, para 30. Aí
pedi para ele se eu podia conhecer mais. Ele falou, não só conhecer, depois de conversar várias vezes, nós vamos lhe dar o Paulo, que é o chefe, o líder da tecnologia, da doutrina Odebrecht. Tinha 3 livros, Dr. Norberto. Ele era presidente do conselho. Crescer, desenvolver e perpetuar. Era tudo do Odebrecht. Todo mundo empresariava junto, 20 países, milhares, centenas de obras. E nós fizemos na UNP, criamos a TELP, Tecnologia Empresarial Universitária da UNP. E foi um sucesso. 72 cursos de graduação, 120 de pós, mestrado, doutorado, pesquisa, 37 mil alunos presenciais, a segunda maior universidade do país. Mas cabia, aquilo era a minha cara. Eu já pagava remuneração variada em Galvão Mesquita. Porque você só tem inovação se você ouve as pessoas. Se você não ouve, não vai ter inovação. E tem que ter o quê? Tem que ter liberdade de falar. Tem que ter brainstorm, tem que ter... E foi muito lindo. O doutor Norberto depois me chamou em Salvador e disse que queria me conhecer. Porque ele soube do sucesso do que ele criou, que nós fizemos dentro da universidade. E foi muito bacana, fui em Salvador, passei 1 hora com ele. E ele era um homem muito, muito na frente, tanto espiritualmente como empresário. E foi uma honra para mim, Paulo, como estou com você aqui hoje. Foi um momento de muita felicidade minha também, estar lá com o Dr. Norberto e por ter implantado na Universidade a TEL. Mas o que é a TEL? Descentralização, remuneração variada, todo mundo participa, todo mundo empresaria junto. O que a empresa moderna faz? Ninguém pode ser tacanho, miserável, mão de vaca. Não vai para frente. É tão simples, foi o que Cristo falou. É lei, é regra. Bom, mas aí na continuação aqui, que eu fiz aqui um roteirinho, a gente teve a coragem de abrir o MEC. O MEC abriu, isso um pouquinho antes, o MEC abriu para transformar a faculdade em universidade. Pouquíssimas universidades privadas no Brasil. E umas 60 se inscreveram. Eu, com a cara de pau, com 5 cursos, me inscrevi para ser universidade. Fizemos 2 anos de carta consulta, mais 3 anos de projeto. Quando o projeto estava pronto, nós íamos protocolar, o MEC fechou o Conselho Federal de Educação. E foi um desânimo danado. Por sinal, o Carbonari, que faleceu, fazia parte da comissão da universidade. Um amigo meu, que morreu agora, é um grande homem, visionário, e ele até fez uma universidade nos Estados Unidos, em Miami. Carbonari, grande homenagem a ele, um grande homem e grande ser humano. Então, foi aquela água, né? Água, todo mundo... Eu disse, prepara os projetos, não era digital, era quase teve que empacotar no avião para mandar, aluguei uma Kombi e fui lá para o conselho. Cheguei lá, Marta, professor Paulo, né, todo bonitinho, terninho azul, né, camisinha bege, né, tudo bonitinho, arrumadinho, né? Aí fui lá, Marta, nós não podemos morrer na praia. Ela falou, professor, eu não posso mexer no protocolo, está fechado o conselho. Aí ela disse, espera aí, professor Paulo. Foi falar com o Jocondino, que era o vice-presidente do conselho e presidente da comissão de universidade. O professor Paulo está aí, Paulo de Paula quer falar com o senhor. Aí eu fui, contei a história, ele falou, professor Paulo, o Okida, que era conselheiro e nos acompanhava na comissão, disse que foi vocês mesmos que fizeram o projeto, que vocês não contrataram equipe externa, de novo de dentro para fora. E também queria dizer ao senhor, a Marta, tinha falado com ele há uns 10 minutos lá dentro, que o senhor é um homem muito humano, uma pessoa muito boa. Olha, de novo, todo mês eu levava para os funcionários do conselho carne de sol, levava roupa, comprava da Guararapes, lá uma loja que tinha camisa, ajudava a pagar o estudo do filho do funcionário. Ou seja, não, era uma coisa que fazia naturalmente. Olha aí, fazia naturalmente. Eu incorporei isso em mim. Sabe o que ele me disse? Professor Paula, a faculdade tal desistiu do protocolo. Eu vou lhe dar esse mesmo número para o senhor.
Mas esse é um assunto muito sigiloso, porque é legal o que eu estou te fazendo, mas cheguei em Natal, fiz uma reunião de todas as pessoas que trabalharam no projeto, umas 50 pessoas na sala, peguei o número do protocolo, levantei e disse assim: abemos universidade. Aí foi aquela alegria, aquela coisa toda, eu abracei cada um e disse: vamos começar a implantar a universidade hoje. Mas como, professor Paulo, o conselho está fechado? Vamos começar a implantar a universidade hoje. Ensino, pesquisa e extensão. Atrás de cada porta do banheiro, você ia sentar lá e estava vendo qual era a linha de pesquisa. Quando reabriu o conselho, as comissões vieram, eram 57, passaram a 37, passaram a 29, passaram a 13, passaram a 7, saíram 2 do Brasil. A Uniderp de Campo Grande e a UNP. Gente, como é isso? Como é que vocês explicam isso? Pequenininho lá no Nordeste. De São Paulo, várias não saíram. A Embi-Morumbi não saiu. A 9 de Julho não saiu. Várias não saíram. Saíram 2. Qual a interpretação que vocês dão a isso? Acreditar no que não vê, isso é fé. Quando você pensa sozinho, eu não cocrio a sua realidade. Mas se nós estivermos juntos, nós cocriamos a mesma realidade. Isso é o poder oculto que nós vamos falar daqui a pouquinho, que está naquela pergunta inicial. Nós cocriamos a universidade. E quando eu voltei de Brasília, no dia que saiu o decreto, eu vim cansado, porque esperando que o conselho saísse o decreto, aquela coisa toda. E aí vim no avião cansado. Quando eu chego na porta do avião, tinha uma fila indiana, umas 500 pessoas. Me pegaram no colo e nós fomos fazer uma passeata na cidade. Depois paramos num grande restaurante para comemorar. Vocês sabem o que é a universidade? A universidade tem autonomia plena, tem que ter doutorado, mestrado. No Nordeste só tem 5 universidades privadas. Só 5. Alagoas não tem, Paraíba não tem, tem faculdade, centro universitário. Por que eu pensei em universidade? De onde vem esse negócio de você pensar grande, de você acreditar? De onde vem essa força? Qual é a força que o empresário tem que ter? Veja bem, é o improvável que está falando. Não é uma pessoa que veio de berço de ouro, não. Bom, então, as coisas continuaram. Eu estou vendo aqui, mas está até gostoso que a gente vai... Eu não gosto muito de seguir roteiro, não. Era mais para dar uma lua aí. E aí, nós chegamos... Nós tinha Recife, João Pessoa, Natal e Mossoró, e eu em 1900... A nossa universidade saiu, eu tinha 46 anos. Mas, quando eu fiz 50 anos... eu me separei, minha filha mais nova fez 18 anos, e eu me separei do casamento, que eu tinha um relacionamento legal, mas de 2 temperamentos totalmente diferentes. Mas eu digo para vocês aqui que a pior coisa do mundo é a separação. Estou bem casado, a minha esposa está ali, eu amo a minha esposa, sou fiel para ela, vivo muito bem com ela. Mas não tem nada pior que separação com filhos. Aquele camarada que veio fazendo tudo dando certo, Deus protegendo, as coisas dando certo, só novidade boa, novidade boa, novidade boa. Eu me desequilibrei. E aí, minhas energias, tudo é energia. Eu me desequilibrei e pouco depois, para rejeitar a coisa da família financeira, eu vendi a universidade, até porque eu já estava com outra esposa, as minhas filhas não aceitavam, a minha ex não aceitava. E eu vendi a universidade. Eu vendi o quê, pessoal? Vendi minha alma. A universidade era um instrumento de eu fazer o bem. Nunca ninguém deixou de estudar por não poder pagar. Nós tínhamos extensão em todos os cursos. A ordem era olhar o próximo. O meu concorrente começou antes de mim, só tinha 2.000 alunos, eu tinha 37.000. Mas eu fiquei com os prédios. Financeiramente pode ter sido até um negócio razoável, mas eu entrei no deserto. Eu fui buscar no material, viajei aonde pudesse ter viajado, fiquei nos melhores hotéis do mundo,
Michelin, todo que tinha eu conheci. Um mês em Paris, ali, lá fazendo. Comprei 13 relógios caríssimos. Não achava. E nada rodava. Meu imobiliário parou, as coisas não rodavam. Nada rodava. E continuavam os gatilhos. Aí juntou os gatilhos que continuavam e os negócios que não rodavam. E eu fui, com o tempo, eu fui procurando alguma coisa. Eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que me reequilibrar. Aí fiz curso de pós-graduação de quântica, de neurociência, fui para psiquiatria, fui para acesso direto ao inconsciente. Você sabe a diferença de psicanálise e acesso direto ao inconsciente? A psicanálise, você passa 4 anos, o camarada é muito bom, mas é demorado. Você tira para fora no divã e trabalha e devolve. O acesso direto ao inconsciente, ele vai relembrar os seus traumas lá atrás, as suas crenças limitantes lá atrás, e ele trabalha dentro de você, muito mais rápido. E deu um bom resultado para mim. Bom, e aí eu comecei a escrever um livro para me resgatar. Aí eu fui buscar lá atrás do improvável. Por que esse improvável fez tanta coisa? Fui descobrir onde... Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Por mais que eu estivesse próximo de Deus, eu não tinha essa consciência. A coisa mais importante da vida, o que é? Consciência. Nós nascemos consciência e voltamos consciência. O que nós viemos fazer aqui? Expandir a consciência. Viver 100 anos, voltar para casa é melhor. Na hora que aquele espermatozoide de 1 milhão do seu pai encontrou o óvulo mensal da sua mãe, a mulher tem 400 óvulos de média pela vida, ali veio o que? Como é o seu nome? Aí veio o Tiagão. Veio o Tiagão lindo. Imagina a complexidade de um espermatozoide, um óvulo, formar um cidadão maravilhoso desse, e que veio com cérebro, com mente, e veio com a consciência. Olha que coisa linda. Olha que espetacular. Mas tem que ter consciência disso. A consciência que ela faz, ela observa. Quando você está observando, você está consciente. É a arma dela. O pensamento quer mandar na gente. E a gente tem que observar o pensamento. Entender como é que funciona na quântica, como é que funciona o cérebro. O cérebro só faz o quê? Ele só processa um pensamento de cada vez. E ele não sabe a diferença da realidade e da imaginação. Aí nós somos o quê? O doido, bobo, louco do inconsciente, gatilho, tudo do mundo em cima da gente. E é sofrimento que eu sentia o tempo inteiro. É ou não é verdade? Olha que coisa legal. Da mesma forma que você tem a física clássica, que tem as 4 leis universais. Gravidade, eletromagnetismo, força maior do átomo, força menor do átomo. São leis. Mas na física quântica, a coisa muda. Lá atrás, os antigos do Oriente sabiam disso. Mas agora, a partir do século passado, 1900, nós fomos entender o micro. É lindo, é complexo, é maravilhoso. É os nossos elétrons em torno dos átomos. Olha que coisa linda. Gente, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção aqui. Observe, Deus nos deu um poder oculto. Tem que ter consciência dele. O pensamento eletromagnético, ele forma onda o tempo inteiro. Ele vai virar partícula, ele vai colapsar e volta para você. Nós estamos produzindo energia o tempo inteiro. E quando nós observamos uma experiência, qualquer coisa, você muda a realidade. Se você fizer ginástica consciente, pega mais músculo. Nós temos o poder oculto, nós somos, pelo amor de Deus, você é bom demais. Como é que dá o físico, dá a mente, das emoções, dá o sentimento, dá tudo isso, e dá esse poder da gente mudar a realidade? Que é isso, gente? Palma para Deus, pelo amor de Deus. Agora, nós temos que ter consciência disso, do nosso poder oculto. Que nós podemos mudar a nossa vida. Aquele menininho, ele cocriava com Deus. Ele não sabia. O que nós temos que fazer? Qual é o segredo?
Gente, olha aí, olha a cereja do bolo. Qual é o segredo? Ressignificar os sentimentos. Por quê? Quando vai pensar, você está com raiva de alguém. Imagina, raiva, mágoa, rancor, ódio, vingança. Você é escravo de tudo isso e pensa o tempo inteiro essas besteiras. Se você perdoa aquela pessoa, perdoar o quê? O imperdoável. Você tira a conexão neural inteira, o cérebro é plástico. É o amor e o egoísmo. Olha, Cristo era demais. Gente, essa de mama para Cristo, eu não aguento não. Eu voltei. A música é boa, né? Então, com esse novo livro que eu fiz, o primeiro livro, que Eu Sou, Eu Posso. O que é Eu Sou, Eu Posso? Quando pergunta para Deus, o que eu sou, Deus está dentro da gente. É bom ir ao culto, é bom ir à missa, é bom ir no centro espírita. Mas Deus, você vai com Deus e traz Deus com você. Deus está dentro. A conversa é particular com Deus. É essa consciência, essa expansão da consciência que faz a diferença onde nós vamos chegar como empresários. O conhecimento específico do nosso negócio é óbvio. Conhecer se é serviço, a variável determinante do serviço, se é comércio, a variável do comércio, da indústria, a variável. Agora, como você vai tocar a sua empresa entendendo esse intangível? A empresa é a nossa sequência, a empresa somos nós. Você sabe onde mora o seu funcionário? Você sabe como é que ele vive? Sabe que ônibus que ele pega? Como é que se tem família doente, se tem menino, onde o menino estuda? Como é que você trata o funcionário? Você tem que empresariar, é o cara que varre empresaria junto. Não existe ninguém mais importante na empresa, porque é uma engrenagem. Aí o empresário que entende isso, vai cocriar realidades. O que aquele moleque fez em Galvão Mesquita, com 25 anos? Cocriou realidade, transformou a empresa falida em 5 anos na maior pagadora de ICMS do Estado e de maior verba de publicidade. Por quê? Foi feito junto com a equipe. Júlio Casói dava as dicas e nós fazíamos junto para cada segmento, cada setor dentro de casa. Isso é cocriar a realidade juntos. O que mata o homem é o egoísmo. É todo tipo de egoísmo. Coitadíssimo, tudo que é egoísta. A vibração do egoísmo é péssima. Então, gente, o segredo é ressignificar os sentimentos. Perder os medos. Eliminar os medos. Eu vou te dizer como é que elimina. Eu não só falo, mas vou falar como faz. As crenças, eu tive crenças limitantes desde moleque. Esse moleque é vivo demais, vai dar problema. É muito esperto, vai dar problema. Ele não tem condição para nada, não tem ele, como é que eu ia chegar aí se eu estava na escola pública e não tinha dinheiro, não tinha nada. E já era danadinho, era espertinho. Então eu fui cocriando a minha vida. Eu fui acreditando. Hoje eu entendo, neste livro eu fui entender como que a quântica me explicava, como é que a neurociência explicava. Eu entendi que eu praticava isso sem consciência. E agora que eu me reencontrei com este livro, A Busca de Mim Mesmo, o segundo livro, está saindo o terceiro, que esse está maravilhoso, que eu já estou dando aqui vários spoilers dele. Foi um negócio maravilhoso. O que aconteceu, pessoal? Quem acredita em milagre aqui? Está em milagre todo dia na minha vida. Minha vida é um espetáculo. Transborda. Tudo meu está certo. Tem 11 netos, não tem ninguém doente. Os meus negócios voltaram todo no imobiliário. Atualmente, nesse grande projeto, 2.700 hectares, quando você chegou ali para Natal, chegando em Pitangui ali, vai ter do lado assim, ó, um descampado, toda a terraplenagem feita, 9.000 casas populares eu fiz de permuta. Vai entrar 300 milhões de reais. Estava travado, destravou. Fechei com a Moura do B, 2.400 apartamentos. Destravou. Estamos lançando um parque aquático agora. Eles já tem vamos gastar esses 50 milhões. Estamos lançando, 1º de janeiro, os títulos. Vamos faturar 150 milhões. Estamos com um projeto de mais 55, em 500 hectares. Tem nos Estados Unidos, só o The Village, na Flórida, entre Orlando e Tampa, tem 70.000 casas para 55 a mais.
vai ser um espetáculo. 30 anos que eu pesquiso disso, saiu, estava travado. Eu destravei, Deus me destravou. Está dando tudo certo, todo dia. Vendi agora hoje mesmo, sobre a notícia da venda do terreno de Mossoró. É todo dia, eu sento na cama, Deus, obrigado, viva. É a consciência de que está dando certo. Hoje eu cocrio toda hora com consciência, as pessoas cocriam comigo. Eu criei o quê? Vou dar o bizu para vocês. Eu criei o anticódigo. Como eu sei que o gatilho que vem está bem codificado lá, o cérebro, a mente pega rápido. Eu conversei com Deus, conversei com o meu cérebro, disse assim, quando vier, eu não entro de 1 a 2 horas, ver-se a mente cansado. Não, eu não entro. É fácil? Não. Tem que treinar? Sim. Mas é possível. O meu código é, eu sou, porque eu sou é Deus em mim. E eu não entro no pensamento, eu fico dando risada para ele, quer me pegar, né? Não vai pegar, não. Ou seja, você vai ressignificando os sentimentos, vai perdoando, vai perdendo os medos, mas tem que perdoar de verdade, tem que mudar, tem que valorizar a mulher, valorizar a família, tem que elogiar a família, um ao outro, tem que estar junto, dormir de mão dada, tem que ser fiel, não pode estar desequilibrado. É assim que funciona, é lei, é uma lei. A lei da atração que o pessoal fala de uma coisa vulgarmente é a cocriação da realidade. Ela vai e ela volta. Você cocria primeiro na consciência, depois na realidade. E se a consciência não está equilibrada, seus valores, seus princípios, você não está legal, não está respeitando o seu cliente, beija assim na boca. Eu não vou aumentar o preço da mercadoria porque só eu tenho, o concorrente não tem. Eu tenho que fidelizar o cliente, tenho que fazer pós-venda. Esse é o empresário. Esse é o empresário vitorioso. É lei, é lei. Cristo veio e trouxe a lei. Tem que fazer o bem, não tem jeito. Tem que olhar o próximo, não tem jeito. Tem que ser menos egoísta, não tem jeito. E vocês vão ser do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão exportar. Vocês vão peitar as marketplace grandes que tem e não vai perder a vez. Vai entender como é que funciona e vai fazer junto. Tá certo? Você tem uma agência de viagem, a sua agência vai bombar, você vai sair do quadrado, vai buscar. Se você está no agro, você já está vendo. Eu conheci um rapaz aqui, espetacular aqui, bem rapidinho, tive a melhor impressão dele, que ele está exportando gado vivo. Ele vai exportar tudo. Se ele tiver o tronco familiar forte, se ele tiver amigo de verdade, se ele tiver com a consciência que ele tem o poder oculto dentro dele, que ele pode mudar realidades, já deu certo. Quando você está com Deus, você está com a maioria, acabou. Você é a maioria. Acabou o jogo. O jogo está ganho. Eu fazia palestras para empresários, mas muito mais focado com a gestão. Hoje eu entendi que a gestão, para mim, é óbvio. Eu tenho que mudar o líder para mudar o negócio. Tá certo, pessoal? Eu perdi aqui um pouquinho o fio da meada, eu vou buscar alguma coisa aqui para falar um pouquinho mais. Bom, esse Riviera Dourada, também, nós, em 2002, 2003, fiz um grande contrato com a Espanha, e nós estávamos fazendo um projeto também na faixa de 500 milhões, parece que o número era bom, 500 milhões de dólares. E fizemos 7 contratos, cada um depositou as empresas 7 milhões de dólares, tínhamos 49 milhões de dólares na conta, e era contratei o Bandeiras, Antônio Bandeiras, via Natal, contratei o Ronaldo, quando estava o número 1 do mundo lá no Real Madrid, fomos para a Feira de Madrid, o chão da feira inteirinho imobiliário é o nosso projeto. Passei meia hora com Bandeira tirando foto, meia hora com o Ronaldo tirando foto, eu e Zélia. E depois veio o Subprime, veio o Lehman Brothers, quebrou a Espanha toda e acabou que eu devolvi o dinheiro para as pessoas, o projeto não saiu. E eu resolvi agora, em vez de decorar um grande Boeing, vários aviãozinhos. Mas não estava saindo nada, avião estava... Quem trabalha com avião aqui? Adoro... Aê! Avião é bom demais, né? Avião é minha vida, eu gosto de voar. Sempre dou meu voozinho. E
Então, eu me perdi, o que você estava falando mesmo? O que eu falei do avião? Ah, não, com o Real Madrid lá. E aí não saiu, eu devolvi o dinheiro. Só que agora estava tudo travado. Gente, meus negócios estavam travados. Eu me reencontrei comigo mesmo. Me reencontrei com Deus. Destravou tudo. Estou dando testemunho para vocês. Ou seja, é simples. Eu sou feliz. Você sabe a diferença da felicidade e alegria? Você vai, quando um amigo vai tomar um chopp, vai assistir futebol, é alegria. Felicidade é aquela coisa que vem de dentro, que envolve uma outra pessoa. Tinha um grande empresário da África de petróleo. Ele estava perfurando petróleo numa tribo lá no meio do mato lá e mandou comprar brinquedos para as crianças. E foi lá um dia visitar com o helicóptero dele. E aí uma criancinha na cadeira de roda chegou para ele, puxou a calça dele e falou assim: deixa eu olhar mais uma vez para o senhor. Ele disse: o que você quer, moleque? Já ganhou o seu presente? Não, é porque eu quero lembrar do senhor quando eu chegar no céu. Aí ele entendeu o que é felicidade, chorou. Primeira vez que eu sou feliz. Nesse momento sentiu felicidade. Tocou no coração dele. Nós temos que ser felizes. Nós temos que ser abundantes. Abundância. Não seja muquirana na mão de vaca, miserável. A escassez, eu tenho muitos amigos que são muito ricos, mas vivem na escassez, são pobres. E eu tenho ido em muitos enterros, eu comecei muito jovem. Eu comecei muito jovem na universidade, jovem. Hoje eu sou mais velho onde eu estou, geralmente. E eu tenho ido muito em enterro. E eu fico do lado do caixão e digo: poxa, eu te amo. O Carbonari, que morreu essa semana, se eu estivesse do lado do caixão dele, eu tinha dito: Carbona, eu te amo. Carbona, poxa, você ajudou tanta gente. Você deixou um legado, Carbona. Como você era bom pai, Carbona. Como você era bom esposo. Como você era bom amigo, Carbonari. Ô, Carbonari, Deus já te recebeu, já te acolheu. E tem ido outras vezes que eu olho e falo: poxa, como eu te amo. Mas rapaz, você perdeu a família, você perdeu os amigos, você só juntou dinheiro, você não está num caminhão furgão para ir para o céu. Você não levou nada. Então, nós temos que ser felizes, abundante e próspero. Só tem prosperidade quando você envolve o funcionário, a família, outras pessoas. Quando você se doa. Senão é ser rico. É um grande de um coitado. Porque vai passar... Quando você nasce, todo ano eu dou uma volta em torno da lua, do sol, e vocês também. Cada ano vai lá um movimento elíptico e volta no mesmo lugar. Não é isso? Poxa, quer dizer... eu estou em movimento, que legal, a lua, essa semana teve a maior lua do ano, as marés, como é que funciona tudo isso? Milhões de galáxias, nós estamos numa galáxia, vários sistemas solares nessa galáxia. Tem que ter consciência, eu não estou caminhando, eu estou voando, a Terra está voando. É muito esse ajuste geral, gente. Como é que Deus fez isso para a gente? E a gente se acha cheio das coisas, cheio disso, cheio daquilo. Eu estou querendo mexer com vocês. Vocês estão aqui porque vocês fizeram muita coisa bacana. Todos aqui fizeram muita coisa bacana, senão não estava aqui. Esse sincronismo energético com Paulo, vocês vão deixar legado, vocês querem mudar, vocês estão aqui. Mas eu queria que hoje, desculpa a petulância, que houvesse uma mudança na vida de vocês de verdade. Que vocês olhassem tudo com consciência. O universo, tudo. Vai tomar banho, poxa, sente o corpo, sente a água. Não faça mecanicamente. Isso é meditação permanente. Valorize, agradeça. Agradeça 24 horas tudo. A gratidão é a mãe das virtudes. Você só desenvolve outras virtudes se desenvolver a gratidão. Então eu quero de vocês um compromisso com cada um de vocês.
com você próprio, de ser próspero, de olhar o próximo, de ser feliz de olhar o próximo, de ter abundância de olhar o próximo. Um compromisso que a família seja a base do relacionamento de vocês na vida, de valorizar a família. Fazer ginástica, se cuidar do físico, mente sã em corpo sã. O empresário é ícone, o empresário é um bicho diferente. É totalmente diferente. Viver nesse país como empresário já é difícil. Nós empresários somos diferentes. Nós somos inoculados por um bichinho danado. Mas nós não queremos ser um empresário sozinho. Nós queremos ser um cidadão, um ser humano empresário. E não tem como não voltar. É lei. Se você fizer, volta. A quântica mostra, não existe nem tempo nem espaço, mas as coisas acontecem no tempo e no espaço. Você faz aqui, recebe ali. É lei, gente. É lei. Quer ir para frente? Tem que mudar. E a empresa de vocês vai ser o que vocês quiserem. Eu estou dando testemunho para vocês. Eu estava travado, estava infeliz, nada andava. Eu me reencontrei, me reorganizei as minhas energias e tudo está dando certo. Mas certo grande. Não é coisa pequena, não. E o que está sobrando dessas terras valoriza mais ainda porque está sendo feito. Eu tenho outros negócios também. Está tudo pipocando. Tudo pipocando. Eu me reequilibrei, sobretudo com Deus. Ok, pessoal? As pessoas às vezes não querem que a pessoa fale muito com Deus, mas eu sei que nesse ambiente eu posso falar desse jeito. Porque é como eu penso e é como eu sou. Bom, eu vou abrir aqui para perguntas. Apenas quero que todo mundo levante a mão e diga assim. Eu vou dizer a palavra, vocês vão fazer comigo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E hoje eu vou começar uma nova vida com consciência. Vou expandir minha consciência. Eu quero que vocês falem. Eu vou expandir mais a minha consciência. Deus já selou.